muito tempo para ter uma solução. Eu acredito que... Quando eu falei 300 anos antes, eu não estava me referindo a isso. Exato. Quando eu falo de falsa solução, é pensar essa ideia de que, primeiro, já foi tentado tudo e que não há mais nada o que se tentar. Eu acredito que muita gente no mundo discute hoje se a solução é de 2 estados, ou se é de um estado plurinacional, um estado como era a Palestina histórica, onde viviam todos os povos que coexistiam lá, se isso é possível, se isso não é possível. Tem gente que diz que os 2 estados não é mais possível por conta do nível de colonização que foi feito na Cisjordânia, tomada e anexação de território, né? Isso tudo é responsabilidade de Israel, inclusive. Só que, independente se as pessoas acreditam numa solução de um estado ou 2 estados, existe um mal maior nesse momento, que o mal maior é a ocupação militar. Sob a ocupação militar, o povo não tem direito à sua autodeterminação. Em cada uma das 5 propostas que a propaganda sionista diz que foi feito para o povo palestino, existia ainda presente essa característica, que é a dominação de um povo, é a submissão, você não ter direito à sua soberania, às suas forças armadas, ao seu deslocamento de território, à tomada de território também. Então, isso deve ser considerado. E aí, em relação a isso, já fechando, toda vez que as pessoas perguntavam enquanto eu estava na Palestina, e aí, Thiago, o povo brasileiro, o que eles acreditam sobre isso, né? O Brasil tem um histórico de solidariedade ao povo palestino, né? É um país também que sofreu muito com a colonização, que viveu a tristeza do extermínio indígena e ainda vive, que viveu 388 anos de escravidão formal, de escravização do povo negro e sequestro de África, e que ainda vive um racismo estrutural e o extermínio da juventude pobre negra. Portanto, tem muitas coisas que fazem existir uma solidariedade de classe, uma solidariedade de dinâmica de sul global, do povo brasileiro com o povo palestino. Só que toda vez eu falo isso para as pessoas, falo, olha, não adianta a gente falar e entrar em briga sobre se a solução é de um estado ou 2 estados. Existe um mal maior, e o mal maior nesse momento é a ocupação militar, que desde 1967 nunca saiu daquele lugar, e que para ser real, para não ser só propaganda de guerra, falar que ofereceu, para que seja real mesmo uma proposta de paz, Israel deveria se retroceder pelo menos às fronteiras das resoluções que a ONU aprovou e que, enfim, poderiam levar a uma divisão digna de 2 estados ou até a se considerar mais a sério uma solução de estado plurinacional. Então, enquanto houver ocupação militar, a gente está numa solução falsa, que é uma solução da paz dos cemitérios, a Pax Romana. Isso não é solução para nenhum povo vai aceitar isso. Quando o Israel fala, por que eles não vão embora de Gaza, por que eles não estão cruzando a fronteira? Primeiro que essa fronteira está fechada e foi bombardeada, porque a ordem de evacuação de 1.100.000 pessoas para descer para o sul de Gaza foi acompanhada do bombardeio de Han Yunis e de Rafah, ao longo dessa noite, que mataram só nessa noite 71 pessoas. Então a gente está falando de táticas muito terríveis, né? Agora, se o povo sai de Gaza, alguém acredita que o povo palestino vai voltar para Gaza depois? Depois que Israel fizer uma incursão militar? Vamos lá. Sim. A gente pode... Estamos na segunda rodada ainda. Então, mas vai ter quantas rodadas? 7? Mais uma, acho que a gente finaliza. Mas uma vai... Então, eu tô com vocês aí. A gente pode marcar de novo. Pode. O Thiago gosta de São Paulo. Sim. Ele volta. Vamos lá. Eu te fazer uma pergunta. Assim, não quero abrir debate, assim, de pergunta e resposta, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você considera a Venezuela uma ditadura? Eu acredito, isso é importante, eu acredito que o povo tem direito à sua autodeterminação. O povo venezuelano sofreu com um processo, André, como tantos outros países da América Latina, de intervenção imperialista seríssima e terrível. A história do povo venezuelano começa a mudar em 1998, quando é eleito Hugo Chávez, e naquele mesmo contexto começa uma onda progressista na América Latina, que é enfrentada pelos Estados Unidos com golpes, com sabotagem, com sanções, não só contra a Venezuela, mas contra Cuba, contra o Brasil, que sofreu um golpe em 2016, já tinha sofrido um em 1964, contra Equador, contra Bolívia, contra El Salvador, contra Honduras, contra o Paraguai, contra o Uruguai e a Argentina. Então a gente está falando de um continente que vive há 200 anos sobre a doutrina Monroe e que busca se libertar. Eu acredito que a Venezuela tem muitos problemas e eu não deixo de debater eles. Inclusive a gente podia fazer uma conversa só sobre Cuba e Venezuela, sim, que são locais que é muito importante de debater. Mas a minha pergunta é se você considera que a Venezuela hoje, sob o governo atual de Nicolás Maduro, é um país livre ou não é um país livre? Eu acredito... Tem imprensa livre ou não tem imprensa livre? Eu acredito como Cuba
que é um país que está nesse momento enfrentando o imperialismo sob uma sanção terrível, sob o ataque e sabotagem dos Estados Unidos incessante. Isso dificulta muito a vida viver sob sanção, a ponto que, nesse momento, a situação da Venezuela está muito fragilizada. É um país numa profunda crise econômica, bloqueado sob sanções e que, de fato, nesse momento, tem problemas e que nós não devemos esconder esses problemas. Agora, a qualificação de ditadura, de terrorista... Isso é uma qualificação própria do imperialismo e nós não podemos cair nisso. Acredito que a Venezuela é um país que precisa avançar em vários aspectos na construção do poder popular, que é o que eu acredito que deve ser. O povo manda e o governo obedece. Uhum. A Venezuela ainda não é assim e eu torço para que um dia seja. E Cuba? Em Cuba também ainda não é assim. Cuba é um processo também que vive sob bloqueio desde 1959. Porque os Estados Unidos é assim, e Israel replica essa lógica. Se você não concorda com a sua ideologia, você é massacrado, você é atacado todo dia, ideologicamente, mas também fisicamente e também com bloqueios. Você considera a Arábia Saudita uma ditadura? Sim, considero. E a China? Não considero. Agora eu considero... E a Rússia? Também não considero. Eu considero a Rússia um país com profundos problemas, eu considero o Putin uma pessoa de extrema direita, expansionista. Você considera a França uma democracia? Também não. A democracia... Sabe por quê, Entendi. André? A democracia liberal... Não, você respondeu. Tá tudo bem. Vamos lá, então... Não, termina. Existe uma ideia de que a democracia liberal, ela é a grande solução. Só que a democracia liberal foi capturada pelo poder econômico. Quem vence as eleições é quem tem mais dinheiro. É uma coisa impressionante da gente ver. De fato, o povo não está no poder. Então, a democracia que eu acredito é onde o povo manda e o governo obedece. Eu, de fato, gostaria de a gente ver isso acontecer no Brasil e em todos os lugares do mundo. Eu acredito que nós estamos ainda muito longe. Tem alguns países que buscam avançar e o imperialismo é implacável para tentar impedir. A França, o Macron, por exemplo, que aprova numa canetada uma reforma da Previdência que 75% da população era contra, ele é uma pessoa antidemocrática, é evidente. Amigos meus foram presos na França ontem por protestar em defesa da Palestina. Última pergunta. Você considera o Irã uma ditadura? Eu considero que o Irã tem muitos problemas também, como vários outros países. Mas você não foi tão taxativo na tua resposta em relação à Arábia Saudita com o Irã. Eu de fato considero que existem diferenças. Tá. Por exemplo, o Irã, diferente da Arábia Saudita, o Irã foi uma das primeiras experiências do imperialismo promovendo uma dinâmica de tentativa insurrecional e de golpe. Existe um livro muito bom